Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula de Teoria Geral do Direito Constitucional, a nossa 15ª aula. Nem sei se é a 15ª, mas enfim, né? Estamos terminando, temos só mais uma aula, depois disso nós temos a prova, certo? Hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre os direitos de nacionalidade. Para a gente falar a respeito de nacionalidade, a gente tem que lembrar lá das nossas primeiras aulas, quando nós falamos a respeito do Estado, do que é a composição do Estado, né? Nós precisamos relembrar um pouco a respeito dos elementos do Estado, ou seja, o território, a soberania, o povo. Para que a gente fale de direitos de nacionalidade, é importante que exista o Estado. É importante que esse Estado esteja estabelecido. Por quê? Porque a nacionalidade é esse vínculo político e pessoal com esse Estado, do indivíduo com o Estado. Então, essa conexão que é estabelecida, ela é feita, ela acontece através da nacionalidade, tá? Então, lembrando, esse Estado tem que ter uma ordem jurídica organizada, ele tem que ter soberania, ele tem que ter um território, ele tem que ter um povo, a população, os cidadãos, certo? Lembrando que povo é o conjunto de pessoas que vivem num determinado território, ainda que possua aspirações, né, diferentes. É o conjunto de indivíduos que está num território, certo? Nesse conceito de povo estão incluídos os brasileiros natos e os naturalizados. Temos também a população, que é composta por indivíduos que formam o Estado. Então, existe um domínio desse Estado sobre essa população, que também é composta por natos, naturalizados, mas também por estrangeiros e até por apátridas, certo? Vimos na última aula, então, que o cidadão é aquele brasileiro nato ou naturalizado que está no gozo dos seus direitos políticos. Deixa eu adicionar mais um aqui. Que está no gozo dos seus direitos políticos, certo? Esse que está no gozo dos seus direitos políticos, então esta pessoa tem a participação, envolve a participação na vida pública, na vida política, certo? Temos o conceito de nação, que nada mais é do que um agrupamento humano, em geral numeroso, obviamente, aonde os membros dessa nação estão ligados, fixados num território, e são ligados por laços históricos, culturais, econômicos, linguísticos. Existe toda uma consciência coletiva, né, uma consciência de comunidade, de origem, etc. Certo? E aí a gente vai, então, isso é só para recapitular, a gente vai, então, para o conceito de nacionalidade. O que é uma nacionalidade? A nacionalidade é esse status do indivíduo em face do Estado. Ela é esse vínculo jurídico. Isso é o mais importante do nosso conceito. É o vínculo jurídico que é estabelecido entre a pessoa e o Estado. E aí, nesse sentido, em face do Estado, toda pessoa deverá ser considerada nacional, hipótese em que se enquadra o brasileiro nato, o brasileiro nato, o naturalizado, ou então o estrangeiro. E aí a gente vai ver como é que os estrangeiros, né, podem ser considerados, então, naturalizados. A nacionalidade, só lembrando, ela é um direito fundamental, ou seja, todos têm direito a ter uma nacionalidade, todos devem ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser privado de ter uma nacionalidade. Aí você fala, professora, mas e como que isso acontece? E acontece, tá? Existem milhões de pessoas sem nacionalidade no mundo, tá? Então, assim, existem tratados internacionais, convenções, pactos internacionais, no sentido de garantir que todo ser humano tenha uma nacionalidade, ok? Por quê? Porque se ele tiver uma nacionalidade, ele está resguardado pelo Estado. Se ele está resguardado pelo Estado, significa, então, que ele tem direitos e, obviamente, tem deveres,
certo? Então, lembrando e fixando bem, a nacionalidade, ela é o pressuposto da cidadania, ok? Então, é necessário que haja o vínculo jurídico entre a pessoa e o Estado para que ela possa participar da vida política, para que ela possa participar, se alistar eleitoralmente, votar, ser votado e, consequentemente, ser considerada como uma cidadã, ok? É importante, a gente vai ver que existem requisitos para que se adquira uma nacionalidade, né? Com exceção de você se você é brasileiro ou, né, se você é brasileiro, esses requisitos, eles devem ser preenchidos também, mas é diferente para quem vem de outro país e quer se tornar brasileiro. Então, a nacionalidade, ela não é adquirida, ela é atribuída pelo Estado, ok? Isso é muito importante, porque pode ser que a pessoa preencha todos os requisitos, o Estado ainda fale, não, eu não vou te considerar brasileiro, ok? Pode fazer isso com os estrangeiros? Pode sim. Não basta um ato unilateral, ou seja, a vontade própria de um indivíduo para que ele possa ser considerado nacional de um Estado. Não basta. Tem que haver o preenchimento desses requisitos, mas também tem que haver a deliberação, a vontade do Estado para essa concessão. Vamos lá, vamos abrir aí o artigo 12 da Constituição, que é a partir do artigo 12 da Constituição, deixa eu até abrir o meu aqui, é a partir do artigo 12 da Constituição que a gente descobre o que são essas nacionalidades, né? O que significa, como é que se adquire, né? A gente fala adquire, mas, né, já falei para vocês que, na verdade, isso não é uma aquisição, isso é uma atribuição do Estado. No artigo 12, fala que são brasileiros, inciso 1, natos, os que são nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Isso é muito importante. Esses são os natos. E aí, no inciso 2, nós temos os naturalizados. Os naturalizados são os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. A gente chegou até a comentar alguma coisa a respeito dos portugueses, né, que existe um tratamento diferenciado para eles. Mas nós vamos ver que existem requisitos para esse tratamento também. São naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Ou seja, nós vemos aí que existem 2 requisitos importantes: tempo de permanência no Brasil e também uma conduta moral que não esteja maculada, né? E no caso, através de uma... Oi. A questão de 15 anos no Brasil, por exemplo, suponhamos, pode cair no mínimo de 6 anos, no caso ele dominar a língua escrita, falada, e tiver residência fixa? Pode? Tem brecha para isso, para diminuir? Edilson, eu vou explicar, tá? Só estou lendo o artigo primeiro aqui para a gente, né, para se localizar na lei. Vou explicar tudo isso, tá? Fica tranquilo. Continuando, então, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto, sem condenação penal. No parágrafo 1º, nós temos os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros. Via de regra, segundo o parágrafo 2º, não existe distinção entre brasileiros natos e naturalizados, mas existe sim, tá? Por quê? Porque alguns cargos são privativos de brasileiro nato, como está no parágrafo 3º, certo? Aí nós vemos que existem casos de perda da nacionalidade do brasileiro, parágrafo 4º, que tiver cancelado a sua naturalização,
ou que adquirir uma outra nacionalidade. Certo? É essa a principal base legal. Em se tratando de estrangeiros, aí nós temos o Estatuto do Estrangeiro, isso é uma outra história. Mas a base constitucional é essa. Se você ler o artigo 12 da Constituição Federal, você vai entender o que é a nacionalidade. Tá tudo bem explicadinho, essa é a principal base constitucional. Vamos pensar, então, como é que um brasileiro se torna um brasileiro, né? Você que nasceu aqui no Brasil, seus pais são brasileiros, você, obviamente, vai nascer brasileiro, ok? Mas vamos lá. Então, o artigo 12 fala que essa atribuição ou aquisição, então, da nacionalidade brasileira, ela pode acontecer de duas formas, através do nascimento ou então através da naturalização, ok? Nascimento, o mais simples, né? São brasileiros natos os que possuem a chamada nacionalidade originária, genuína, primária ou de primeiro grau, ok? Então, quem nasce no Brasil, filho de pais brasileiros, tem essa nacionalidade originária, genuína, primária ou de primeiro grau. Essa nacionalidade, pelo nascimento, ela é demonstrada, ela é adquirida através do ius solis ou então do ius sanguinis. Eu vou explicar o que é isso, tá? Essa é a primeira possibilidade, ok? Ou seja, todo mundo que nasceu em solo brasileiro é filho de brasileiro é brasileiro, ok? Não tem dúvida a respeito disso. Temos a outra hipótese, que é a naturalização, ok? Essa atribuição da nacionalidade acontece no caso dos chamados brasileiros naturalizados, que possuem uma nacionalidade derivada, decorrente, secundária ou de segundo grau, ok? Nascimento, primeiro grau, naturalização, segundo grau. Isso é gerada pela manifestação da vontade do interessado. A primeira é gerada através do nascimento. A naturalização é gerada através do ato de vontade do interessado, certo? Ou seja, a naturalização é em caso de aquisição secundária da nacionalidade, ok? Não decorre de nascimento, tá? Não decorre nem do nascimento, nem dos laços sanguíneos, ou seja, da consanguinidade. Não decorre. Decorre de uma manifestação de vontade do estrangeiro, desde que cumpridos os requisitos que estão na Constituição Federal e também no Estatuto do Estrangeiro, ok? O Estatuto do Estrangeiro, anote, é a Lei 6.815 de 80. 6.815 de 80. Certo? Essas são as duas formas de se adquirir a nacionalidade, ok? Vamos destrinchar, então, a respeito delas. Isso tudo tem no seu livro, tá? Isso tudo tem no seu KLS, ok? Que você já deve ter lido, né? Já deve ter feito pré-aula e tudo. Como que a gente identifica os brasileiros natos? Bom, quais são os critérios? O que serve, né? Como que serve de parâmetro para a gente identificar os brasileiros natos? No Brasil, isso ocorre através de duas hipóteses, segundo o artigo 12, inciso 1. Mas o que diz o artigo 12, inciso 1? São brasileiros natos, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Ou os nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, mãe brasileira, desde que registrados na repartição competente
ou que venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo, obviamente depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ok? Esse é o fundamento de quem, para a gente poder identificar quem são os brasileiros natos. E aqui a gente identifica dois princípios, o jus solis, ou ius solis, que é o direito do solo, o direito de quem nasceu neste solo, ok? Ou seja, nasceu no Brasil, em toda a extensão do mapa brasileiro, você é brasileiro, ok? E aí a gente tem que lembrar, tem que considerar território o limite espacial dentro do qual o Estado exerce de modo efetivo e exclusivo o poder o poder sobre as pessoas e os bens. Vamos relembrar uma coisa importante aqui. Nós estamos falando daquelas pessoas que são nascidas em território brasileiro, ok? Nascidas em território brasileiro. Este é o critério de ius solis, ou seja, o direito do solo, o direito que vem através do solo. Mas a gente precisa lembrar que o território brasileiro, ele é composto por terras delimitadas por suas fronteiras geográficas. Deixa eu admitir mais um aqui para entrar. Meu Deus, cadê eu aqui agora? Tá. Terras delimitadas por suas fronteiras geográficas, como rios, lagos, baías, ilhas, espaço aéreo e mar territorial. Isso tudo é território brasileiro, tá? Navios aeronáveis de guerra brasileiros, aonde quer que eles se encontrem, território brasileiro. Navios mercantes brasileiros que estejam em alto mar ou de passagem em mar territorial estrangeiro, brasileiro, tá? Aeronaves civis brasileiras em voo sobre o alto mar ou de passagem sobre águas territoriais ou espaços aéreos estrangeiros, brasileiros, certo? Ou seja, são brasileiros natos, segundo esse critério do ius solis, os nascidos no Brasil, ainda que não sejam nascidos na terra, no solo brasileiro, entendeu? É isso. E aí a gente tem que compreender que esse território, ele é composto, né, pela... e se tiver num submarino... lá da Petrobras, se nascer na plataforma da Petrobras, brasileiro, se nascer na embaixada brasileira em algum outro país, brasileiro, se tiver um avião sobrevoando sobre alto mar brasileiro, alguma coisa assim, o que é brasileiro, entendeu? Isso tá no seu KLS, não vou me aprofundar nisso agora, tá? Mas o que você precisa guardar é que ius solis confere àquele que é nascido em território brasileiro a nacionalidade brasileira, ok? Esse é o critério ius solis, ou jus com J, J-U-S solis. Esse jus solis diz respeito, então, ao nascimento em território brasileiro, ok? Esse é o primeiro critério, mas nós temos o segundo critério, como a própria lei, como o próprio artigo 12 da Constituição falou. Além do jus solis, nós temos o jus sanguinis. Esse é um critério para atribuição, que daí deixa de ser o local do nascimento e passa a ser designado por conta da filiação, por conta dos laços sanguíneos. Ou seja, esse vínculo jurídico estabelecido entre o pai ou a mãe com o Estado é que proporciona essa nacionalidade, ok? Então, é atribuída a segunda nacionalidade dos
pais, independente do local do nascimento, certo? Então, se meu pai e minha mãe são brasileiros, eu nasci lá na Austrália, não vou dizer Austrália porque eu não sei qual que são os... Mas, enfim, nasci em outro país, eu posso ser considerada brasileira? Posso, devo. Por quê? Porque a Constituição diz que se os meus pais são brasileiros, eu posso estar dentro ou fora do Brasil, que eu sou considerada brasileira, ok? Esse é o critério de sangue, ou seja, os meus pais. Ah, mas e se fosse só um, ou meu pai, ou minha mãe? Da mesma forma, tá? Nós temos um caso do Maia, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele nasceu no Chile, se eu não me engano. O pai dele, ele foi exilado, né, na época da ditadura militar, e aí ele que se casou com uma chilena, ou foi no Peru? Não, no Chile. E aí ele casou com uma chilena, e aí nasceu o Maia e a irmã gêmea dele lá no Chile. Mas o que o pai dele fez? Registrou eles, os dois, na embaixada, ok? Eles poderiam ser considerados chilenos? Poderiam, porque o Chile também tem essa questão do jus solis. Mas o pai dele falou, não, vou registrar aqui na embaixada porque eu pretendo voltar para o Brasil, ok? Então, essa questão do jus sanguinis, ela pode acontecer de duas formas. Preste atenção. Aqueles que nasceram no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, a serviço do país, lá nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha B, tá? Nesse caso, basta que um dos pais esteja a serviço do país no exterior, ok? Então, basta que um dos pais a serviço do país no exterior seja brasileiro. O que você precisa guardar é que a Constituição Federal, a lei brasileira, ela facilita muito para que uma pessoa que tenha nascido em solo brasileiro ou que tenha consanguinidade brasileira, seja brasileiro, entendeu? É diferente de países onde só se reconhece a nacionalidade se os pais são daquele local e se ele nascer naquele local, ok? E aí a gente vai ver que tem muita gente que não tem nacionalidade, e a gente vai ver como é que isso acontece, tá? Ou seja, e o que é esse a serviço do Brasil? A norma constitucional fala que esse serviço do Brasil pode ser esse serviço prestado a uma organização internacional de que a República Federativa do Brasil faça parte, independente de designação do agente por órgão governamental brasileiro. O que isso significa? Por exemplo, a OIT, né? A OIT, ela tem uma ramificação, né? Tem uma sede no Brasil também. Se um membro da OIT, que faz parte, né, de uma organização internacional, vai prestar um serviço em algum outro lugar, e tem um filho neste lugar, essa criança vai ser considerada brasileira, ok? Isso está na lei, gente, isso é Constituição, é ler e ver, tá? Existe uma outra hipótese, que é quando os brasileiros, né, que também são brasileiros natos, com base no vínculo jurídico do ius sanguinis, aqueles que nasceram no estrangeiro, filhos de mãe ou pai brasileiro, nato ou naturalizado, desde que seja registrado em repartição competente lá no exterior, na embaixada, né, ou no consulado, ok? Tem que haver esse registro. Então, nesse caso, a nacionalidade brasileira originária, ela vai ser concedida a um brasileiro que não possui qualquer vínculo com o país e que nunca venha conhecer ou residir no Brasil, nem falar a língua portuguesa. Mas os pais registraram, tá? Lá, né, no órgão, na repartição competente. Pode ser que ele nunca pise no Brasil, entendeu? Ele vai ser considerado brasileiro? Vai. Pode ser que ele fique lá
morando aonde ele está lá e que ele nunca venha para o Brasil. É necessário ele vir para o Brasil para ele ser considerado brasileiro? Não, não é necessário. Tá? Então, isso evita que os filhos de pai e mãe brasileiros, nascidos em países que adotam somente o critério jus sanguinis, fiquem sem nacionalidade, tá? Então, a lei brasileira, ela favorece muito, ela se cerca de muitos cuidados para que uma pessoa que tenha ligação com o Brasil não se torne uma pessoa sem nacionalidade, ok? Então, os brasileiros natos, são brasileiros natos, aqueles que nasceram no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, desde que eles sejam registrados em repartição competente, ok? Isso evita, então, que os filhos, né, que essas crianças de pai e mãe brasileiros, nascidos em países que adotam somente o critério ius sanguinis, fiquem sem nacionalidade. Eu vou explicar depois como é que acontece essa questão de ficar sem nacionalidade, ok? Uma outra hipótese é que venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo, obviamente, depois de atingida a maioridade civil, quando pode ser feita uma escolha racional e consciente, e é permitido que eles optem por essa nacionalidade brasileira, tá? Esse é o caso da chamada nacionalidade personalíssima ou potestativa, porque os efeitos da nacionalidade decorrem da manifestação de vontade do interessado. Ah, nasci lá num outro país, entendeu? Fui registrado lá em outro país, mas aí eu venho morar no Brasil e eu opto, então, pela nacionalidade brasileira, ok? Mesmo que eu tenha sido registrado lá no Chile, né, eu posso ter a minha nacionalidade brasileira reconhecida se eu decidir vir morar aqui no Brasil e depois eu atingir a minha maioridade, eu consiga expressar a minha vontade e dizer que eu quero morar no Brasil e quero ter a minha nacionalidade brasileira, tá? É isso. Quem são essas pessoas que não têm nacionalidade? São aqueles chamados apátridas. Os apátridas, tá? No mundo inteiro existem milhões de pessoas sem nacionalidade. Primeiro, isso é intolerável. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, ela fala que as pessoas têm direito a uma nacionalidade, que as pessoas têm que ter, que os estados têm que proporcionar que as pessoas tenham uma nacionalidade, tá? Mas e como que acontece, então, de eu não ter uma nacionalidade? Por exemplo, os meus pais, meu país, onde a nacionalidade é atribuída apenas aos que nasceram em solo do país. Ou seja, se meus pais se mudam para um outro país, onde a nacionalidade é atribuída apenas segundo o critério do ius sanguinis. Vou explicar. Aqui moro num país, sou de um país onde a nacionalidade ela só é atribuída para quem nasceu no solo, tá? Só através do ius solis. Mas os meus pais, eles se mudam, tá? Vamos supor que eles são brasileiros. Esquece o Brasil, tá? Esquece que é o Brasil. Porque o Brasil, as leis não permitem que isso aconteça. Mas aí os meus pais, eles mudam para um outro país onde a nacionalidade só é atribuída através do ius sanguinis. Vamos dizer que no Brasil só houvesse o ius solis, ou seja, só é brasileiro quem nasceu aqui. Pronto. Só assim que você consegue ser brasileiro. Você nasceu aqui, pronto. Esse é o critério de ius solis. Mas aí os meus pais se mudam, por exemplo, para a Turquia. E vamos supor que na Turquia apenas
se consiga a nacionalidade se você for filho de turcos, ok? Então, existe um lapso. Eu saio de um lugar onde a nacionalidade só é adquirida através do solo, do nascimento no solo, e vou ter um filho num lugar onde a nacionalidade só é atribuída por conta do sangue. Olha, eu não sou da Turquia, eu não sou turca. Então, ainda que eu tenha um filho na Turquia, lá eles não têm o ius solis. Então, meu filho que vai nascer lá, ele não vai ser turco, ok? Mas no Brasil, só tem ius solis. Ou seja, ele não vai ser brasileiro. Por quê? Porque ele não pode ter nacionalidade se ele não nascer no Brasil. Entendido? Isso é muito importante que vocês entendam, certo? Essa questão da apatridia, ela aconteceu muito na época do Holocausto. A primeira coisa não, mas uma das coisas muito cruéis que os nazistas fizeram foi expulsar os judeus da Alemanha e tirar a nacionalidade deles. E aí eles foram para várias partes do mundo aonde eles não tinham uma nacionalidade, onde eles não podiam se naturalizar, onde eles não poderiam ser considerados cidadãos, ou seja, eles não tinham direitos, certo? E isso gera como é que fala? Isso gera consequências emocionais muito grandes para a vida das pessoas. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala, olha, ninguém será privado de ter uma nacionalidade. Toda criança que nascer tem que ter uma nacionalidade, ok? Na prática, isso funciona? Em muitos casos, sim. O Brasil é um dos países que mais absorve, que acolhe, né, e que naturaliza os apátridas. Mas existem muitos casos de apátridas. Existem países que, se você se retira do solo, você perde a nacionalidade. E existem muitos migrantes no mundo inteiro. Então, esses que saem desses países que têm essas regras muito rígidas para se estabelecer nacionalidade, então eles não conseguem ter nacionalidade em outros lugares, certo? Então, eles se tornam apátridas. Eles podem requisitar? Podem, mas nenhum país é obrigado, né? Ao mesmo tempo que os países têm que facilitar, você não consegue, por exemplo, perdi minha nacionalidade, vou morar lá nos Estados Unidos. Você não entra lá, né? Você não entra e fala, não, agora eu quero ser americano, né? Não existe isso, entendeu? Nos países na América do Norte é muito difícil isso acontecer. Isso pode acontecer na Europa? Isso acontece em muitos casos na Europa? Acontece. Na Europa é muito comum as pessoas adquirirem a nacionalidade, inclusive através do casamento. No Brasil, isso não acontece. No Brasil, se um estrangeiro casar com uma brasileira, ele não se torna brasileiro automaticamente. Ele tem que fazer lá o processo de naturalização dele, tudo. Na Europa, não. Na maioria dos países da comunidade europeia, se uma brasileira se casa com um europeu, ela se torna europeia, ok? Então, isso é adquirido através do casamento. Existem alguns países onde também as pessoas vão para trabalhar, morar e trabalhar, e podem se tornar nacionais desses países, ok? Mas também não é uma regra, tá? Meu Deus, cada vez que eu tenho que... Desculpa aí, gente. Pessoal, dentro disso que eu falei até agora, temos perguntas? Perguntas? Vamos continuar, então. Apátridas, né? Já falamos. E os polipátridas? Os polipátridas são aqueles que o próprio nome diz,
tem mais do que uma nacionalidade, ok? Isso pode acontecer quando um brasileiro, um nacional brasileiro, já adquire naturalmente uma segunda nacionalidade de um país que usa o critério ius sanguinis, ok? E quando a naturalização se fizer como condição de permanência do brasileiro em território estrangeiro. Gente, eu só vou dar exemplo, eu não estou dizendo que em determinados países acontece assim ou não, mas vamos supor que um brasileiro queira ir morar lá na Itália, e ele tem essa consanguinidade italiana. Ele pode ir lá e se naturalizar também brasileiro, italiano, certo? Por quê? Porque talvez lá em determinada localidade, no caso, por exemplo, Itália, a permanência do brasileiro em território estrangeiro depende dessa naturalização. Ou seja, você quer continuar aqui? Você continua, tá? Mas você vai ter que se tornar um cidadão daquela localidade, tá? Então, a polipatridia é quando existe mais de uma nacionalidade, tá? Quando existe, geralmente, uma segunda nacionalidade. Nunca conheci ninguém que tivesse 3 nacionalidades, mas enfim, vai que acontece. E aí nós temos, então, e agora a gente vai começar a falar, né, dos portugueses, da quase naturalização. Quase naturalização. A Constituição, ela traz ainda essa possibilidade de quase naturalização. Uma coisa que é muito importante neste caso é a reciprocidade entre Portugal e Brasil, ok? Essa regra da reciprocidade, ela se aplica com relação aos portugueses, tá? Só que não se configura como uma forma de aquisição secundária de nacionalidade, só é uma equiparação com relação aos direitos que são conferidos aos brasileiros naturalizados, ok? Nesse caso, então, o português ele vai continuar sendo estrangeiro, tá? Professora, onde está isso? Anote. Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Havendo reciprocidade em relação aos brasileiros, os portugueses que têm residência permanente no Brasil continuam sendo portugueses, mas eles têm os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, obviamente, né, com as ressalvas que a própria Constituição faz. Eles não deixam de ser brasileiros. Eles também não são naturalizados, eles são quase naturalizados. Eles vão desfrutar de todos os direitos e, obviamente, né, dos deveres dos brasileiros naturalizados. E aí, nesse caso, então, o português, nessas condições, ele pode se alistar eleitoralmente e ser considerado cidadão sem ser um nacional. Ele não tem a nacionalidade brasileira, ok? Ele não recebeu a naturalização, mas ele, se ele estiver morando no país, ele pode receber esses direitos se houver esse mesmo acordo de reciprocidade com os brasileiros que moram em Portugal, ok? E a gente sabe que isso não acontece, tá? Portugal, inclusive, detesta brasileiro. É um povo bem mal educado, viu? Sinceramente. Não gostei, não. Tá? Então, isso é chamado de quase naturalização. Quase naturalização é apenas para portugueses que não adquiriram a nacionalidade brasileira, mas recebem esses mesmos direitos se morarem no país, ok? Como é que acontece, então, essa naturalização dos estrangeiros? Artigo 12, inciso 2. Tá tudo no artigo 12, tá? Existem 2 hipóteses, existem 2 modalidades, a ordinária e a extraordinária. A ordinária está no inciso 2, na linha A do artigo 12.
Voltei. A naturalização dos estrangeiros, artigo 12, inciso 2, desculpa, pode acontecer em duas modalidades, ordinária e extraordinária. A ordinária está no artigo 12, a linha 2, inciso 2, a linha A. Vai ser aplicada, preste atenção, a todos os países de língua portuguesa, ou seja, vai ser aplicada ao estrangeiro que tenha nascido num país lusófono. O que é um país lusófono? É onde se fala a língua portuguesa, ok? Por exemplo, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, próprio Portugal, São Tomé, Príncipe e Timor-Leste, tá? Esses estrangeiros desses países que tenham residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral comprovada. A gente vai ver que para os outros estrangeiros é exigida, a lei fala de um prazo muito maior. Mas para aqueles que são de países de língua portuguesa, se eles estiverem morando no país, no Brasil, por mais de 1 ano, por no mínimo 1 ano, ininterrupto, tá? Isso tem que ser comprovado. E tenha idoneidade moral, então eles podem ser naturalizados. Eu acho que essa devia ser sua pergunta no começo, né, Edilson? O que precisa acontecer, então, nessa naturalização ordinária? Lembre disso. Como que é, professora? É naturalização ordinária? Fala quando... Ordinária. Quando diminui o tempo. Qual artigo mesmo? Artigo 12, inciso 2, a linha A. Ah, tá. Vou ver depois. Sim, senhora. Anotem. É para esses que moram, para esses que são originários de países onde existe a língua portuguesa, que são chamados de países lusófonos, que têm a língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal. Tendo língua portuguesa, se eles residirem por no mínimo 1 ano de forma ininterrupta e tiverem idoneidade moral, eles podem ser naturalizados de forma ordinária. Professora, mas e como é que comprova essa idoneidade moral? Olha, como um brasileiro comprova uma idoneidade moral quando ele vai, por exemplo, prestar um concurso público, é aprovado e vai tomar posse. Tem que juntar lá um calhamaço de certidões negativas de crime. Ou tem alguns concursos que pedem certidão negativa de tudo, de protesto, de tudo, entendeu? Então, e principalmente se ele tiver certidão negativa de crime, né, de algum delito praticado, ele pode comprovar a idoneidade moral dele. Como é que ele comprova a idoneidade moral dele também? É um conjunto de coisas. Ele trabalha, se ele colocou os filhos na escola, né? Enfim, se ele está levando uma vida normal, dentro do possível, né? Se ele está levando uma vida normal, aí ele consegue comprovar uma idoneidade moral. Ele não tem que ser o paladino da moralidade, tá? Ele só não pode ter feito nenhuma barbaridade, né, em território brasileiro. Essa é a naturalização de estrangeiros que acontece de forma ordinária, ok? Se tem a ordinária, porque tem a extraordinária. Como que acontece na extraordinária? Na extraordinária, está lá no artigo 12, inciso 2, e a linha B. Lembra que na ordinária se aplica aos portugueses e aos países de língua portuguesa. Na extraordinária, não. Na extraordinária são os estrangeiros em geral, ou seja, estrangeiros de qualquer nacionalidade que venha requerer nacionalidade brasileira, ok? Esse, sim, tem que comprovar 15 anos de residência no Brasil de forma ininterrupta. E aí, aqui está expresso que não pode ter condenação penal. Percebe
que para quem é de origem da língua portuguesa, ou que é português, como se isso influenciasse em alguma coisa, né? Mas para esses que têm essa ligação, né, com a língua portuguesa, eles têm que comprovar sua idoneidade moral, ok? Mas aqui, para esses que são de qualquer outra nacionalidade, de qualquer país, eles têm que morar no mínimo 15 anos de forma ininterrupta e apresentar certidão negativa de condenação penal, ok? Então, a emenda constitucional número 3, de 94, ela reduziu de 30 anos para 15 anos. Era bem maior, tá? Ela reduziu de 30 anos para 15 anos. Professora, e se ele apresentar essas condições, estiver morando no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, não possuir uma condenação penal? Ele vai receber, então, a naturalização com certeza? Não, não vai. É um direito subjetivo dele. Se ele quiser pleitear, ele tem que preencher esses 2 requisitos. Mas ainda assim, o Estado brasileiro pode falar: não vou te dar a sua naturalização. Não vou, não quero que você seja considerado um cidadão brasileiro. É apenas um direito subjetivo que ele tem. Mas o Brasil não é obrigado, o Estado brasileiro não é obrigado a conceder. Ok? Já vou falar mais um pouco a respeito disso. Aqui, então, é aplicado também o critério do ius domicili, o direito do domicílio. O direito que advém através do domicílio. Direito subjetivo. O Estado não é obrigado. Ou seja, se ele não estiver no território brasileiro por pelo menos 15 anos comprovadamente, não tem chance dele receber. Ele tem que cumprir esse requisito, ok? Tem que cumprir esse critério do ius domicili, desse direito que vem através do domicílio. O que é domicílio? Resolvi ficar aqui nesse lugar, estou trabalhando aqui, meus filhos estão na escola aqui, contribuo aqui, estou aqui. É meu domicílio, é aqui. É onde você vai me encontrar, é aqui, ok? Além desses requisitos, esse certificado, esse atestado de naturalização, ele só vai ser entregue numa audiência da Justiça Federal, tá? Aonde deverá ser provado que ele domina o português, ok? É bem difícil uma pessoa que está 15 anos já no Brasil não dominar o português, né? Se bem que tem brasileiro que não domina o português também, né? Não é tão assim inadmissível, mas enfim. Né? Ele tem que provar que ele domina o português e ele tem que renunciar expressamente à nacionalidade anterior dele e assumir o compromisso, então, de cumprir todos os deveres como brasileiro, ok? Isso acontece muito pouco. É lógico que agora os pedidos de naturalização, por conta das migrações, né, de alguns países, assim, talvez eles aumentem, né? Mas não é algo comum alguém renunciar uma outra nacionalidade para se tornar brasileiro, tá? Mas, enfim, né, pode acontecer. Essa quase nacionalidade tem ainda a ver com os portugueses. Tá lá no parágrafo 12, no artigo 12, no parágrafo 1º da Constituição. Vai ser aplicado, então, aos portugueses se houver essa reciprocidade com relação aos brasileiros e se houver residência permanente no país, tá? Ou seja, qual que é a regra? Para naturalização do estrangeiro que for originário de língua portuguesa, vai ser exigido apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. É isso, tá? Se não houver reciprocidade, ou seja, se Portugal não tratar da mesma forma os brasileiros, né, se não der esses mesmos direitos para os brasileiros,
essa possibilidade também não vai ser aplicada, ok? Então, o cidadão português, né, com residência habitual no Brasil, que deseja adquirir igualdade de direitos e deveres como brasileiro, ele pode fazer a sua requisição lá para o Ministério da Justiça, que vai reconhecer por decisão do ministro da Justiça, mediante uma portaria, a nacionalidade dele ou não, ok? Vamos ressaltar, então, que nesse caso não se trata de processo de naturalização, é uma quase naturalização, tá? Porque ela foi adquirida mediante igualdade do gozo dos direitos, ou seja, o cidadão português ele tem que ter essa reciprocidade, tem que haver essa reciprocidade entre Brasil e Portugal, certo? Importante destacar uma coisa, artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro, ele fala que os outros estrangeiros, eles têm que ter uma série de outros requisitos, como boa saúde, como se o Brasil fosse assim, né, um lugar super isento, né, de regiões endêmicas, né, ou seja, que você pode pegar a doença, né? Mas um estrangeiro, para ser naturalizado aqui, ele tem que ter boa saúde, ele tem que ter capacidade civil, ele tem que dominar a leitura e a escrita da língua portuguesa, ele tem que comprovar, inclusive, que ele tem condições de sustentar, tá? Então, o que é importante? A Constituição, ela estabelece regras que são básicas, que são primárias, mas o Estatuto do Estrangeiro adiciona outras regras, ok? Nada muito difícil, né, de se adquirir, mas, enfim, precisa ter, tá? Lembrando que, gente, essa matéria inteira, ela não cai nem em exame da ordem, nem em concurso, ela despenca. E são esses detalhes que são importantes. O STF, ele decidiu que a naturalização é um ato de soberania de competência do ministro da Justiça. E é um ato discricionário do Poder Executivo. O que isso significa? Ele concede se ele quiser. Ele não vai conceder para alguém que não preenche os requisitos. Mas, preenchidos os requisitos, ainda assim o Estado brasileiro pode dizer, não vou conceder, tá? Por quê? Porque depende da conveniência e de conveniência de oportunidade. Ou seja, o executivo, ele tem que ter um bom motivo para conceder, certo? Então, a aquisição da condição de brasileiro naturalizado não ocorre com a concessão da naturalização pelo ministro da Justiça. Ela só vai acontecer com a entrega desse certificado de naturalização pelo magistrado competente, que vai conferir, então, o gozo de todos os direitos civis. O que isso significa? Significa que não é bem assim para um estrangeiro vir morar aqui. Ah, professora, mas por quê? Porque se isso fosse uma regra que não dependesse da discricionariedade, né, do executivo, o que poderia acontecer? Em determinados casos, em determinada circunstância, pode ser que a naturalização de estrangeiros no Brasil seja um risco para a nação, certo? Vamos supor que olha, gente, uma coisa bem absurda, assim, mas vamos supor que a Venezuela está planejando invadir o Brasil, assim, há uns 40 anos já, né? E aí já mandou muito tempo atrás um pessoal vir se estabelecer aqui, eles já estão aqui há uns 20, 15 anos, né? Já estão com todos os requisitos preenchidos. O pessoal se comportou direitinho e tudo mais. De repente, a Venezuela se transformou declaradamente numa inimiga do Brasil. E aí tem esse monte
de venezuelano sendo considerado brasileiro. Gente, não é o caso, tá? Não é isso que está acontecendo. O Brasil está recebendo muitos venezuelanos, porque, inclusive, tem o compromisso internacional de acolher essas pessoas que estão em condições de refúgio. Mas, por determinadas circunstâncias, pode ser que esses estrangeiros que estão no Brasil se tornem ou sejam considerados inimigos. Então, essa discricionariedade, essa vou conceder se eu quiser, é um ato de soberania do Estado que vai verificar a viabilidade, a oportunidade e a conveniência de tal medida, entendeu? Então, não é apenas adquirir, preencher os requisitos que o direito está assegurado. Não é assim que funciona, tá? Então, tudo vai depender dessa discricionariedade. Ah, mas o ministro da Justiça falou, não, tudo bem, né? Pode ser que ele decida, então, que seja concedida essa naturalização. Vai ter que haver um processo na Justiça Federal, aonde essa justificativa, onde essa anuência, na verdade, do ministro vai ser apresentada, tá? E aí o magistrado dessa ação que vai dizer, então, não, beleza, você está em condições para o exercício dos direitos civis e políticos que são referentes a todos os brasileiros, tá? Então, não é assim... Aí as pessoas falam, né, quando os venezuelanos estavam vindo para cá e tudo, porque agora eles vão ter os mesmos direitos que a gente, não sei o quê. Não é assim, tá? Quando que pode acontecer o cancelamento dessa sentença de naturalização? Pode acontecer em duas hipóteses. Primeira, quando são praticadas atividades que são consideradas nocivas ao interesse nacional, certo? Elas estão lá no parágrafo 4º do artigo 12, no inciso 1. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Atividades consideradas nocivas ao interesse nacional, tá? Quando isso acontece, vai ocorrer, então, uma decisão desconstitutiva. Uma decisão desconstitutiva. Ou seja, nesse processo onde é concedida naturalização, eu fico me chamando no WhatsApp. Se houver a prática de algum exercício, né, dessas atividades que são consideradas nocivas ao interesse nacional, então vai ter um cancelamento nesse processo, aonde aconteceu essa concessão da nacionalização, tá? Mas e o que são essas atividades nocivas ao interesse nacional? A Constituição não fala exatamente, tá? Ou seja, é uma norma de eficácia limitada, ainda tem que haver um rol para que seja especificado, né? Tem que ter uma lei que apresente esse rol do que são essas atividades nocivas. Mas a gente pode imaginar. Vamos supor que seja comprovado que um alemão que mudou para o Brasil há mais de 15 anos, que vive aqui há 15 anos de forma ininterrupta, não tinha condenação penal nenhum e recebeu lá a sua naturalização. Vamos dizer que ele começou, por exemplo, a se envolver com tráfico internacional de drogas, ou que ele começou a praticar atos de terrorismo, ou que ele começou a praticar atos de conspiração contra os poderes, os poderes constituídos, né? Ou seja, tudo aquilo que infringe o interesse nacional pode ser considerado esses atos nocivos ao interesse nacional. Geralmente, esses que são envolvidos com crimes
tráfico de criança, por exemplo. Não é difícil de imaginar situações onde essas questões podem acontecer, tá? Então, se isso for identificado, pode ser, então, que ele perca essa nacionalização, tá? O inciso 2º do parágrafo 4º fala que também vai haver essa perda de nacionalidade, mas aí nesse caso, então, de cancelamento, que pode acontecer tanto quanto aos brasileiros natos, quanto aos brasileiros naturalizados, tá? Pode acontecer quando um brasileiro, por exemplo, ele requer a naturalização em outro país. Se ele pedir a naturalização em outro país, ele fala, não quero mais ser brasileiro, eu quero aqui ser só, né, de um outro país, tá? Então, aí ele vai perder a nacionalidade brasileira. Aí ele vai perder, então, a nacionalidade brasileira. Para ele perder essa nacionalidade brasileira, isso vai acontecer apenas por decreto do presidente da República, tá? Não havendo esse ato de liberalidade por parte do presidente da República, né, ou por parte da pessoa, então não tem como uma pessoa perder a nacionalidade brasileira. Ela pode deixar de ser brasileira, ela pode querer deixar de ser brasileira? Pode. Mas e se ela não quiser, ela vai perder? Não, ela não vai perder, tá? Pode acontecer essa perda em alguns casos, por ato de vontade da pessoa, tá? Nunca em forma de punição ou alguma coisa assim. Sou brasileira, mas quero ter uma outra nacionalidade, então eu quero deixar de ser brasileira, tá? Pode acontecer em caso de nacionalidade estrangeira originária, como ocorre com muitas pessoas que são filhos de italianos nascidos no Brasil, tá? Que automaticamente daí adquirem nacionalidade italiana. Quando acontece a imposição de naturalização por lei estrangeira, seja para permanência no seu território, ou para a pessoa trabalhar, ou para ela se tornar um natural, vamos supor que eu vou lá para a China, e a China fala, não, tudo bem, você pode ficar aqui, mas tem que deixar de ser brasileira. Ok, aí eu posso deixar de ser brasileira? Posso. Mas daí se eu resolvo voltar para o Brasil, né, e aí eu quero ter a minha nacionalidade brasileira de volta, posso conseguir? Pode. Pode conseguir. Tá? Quando ocorre imposição da naturalização por lei estrangeira, seja para permanência no seu território, como acontece no caso de naturalização para trabalhar em país estrangeiro, ou para ter acesso a serviços públicos, ou para exercícios de atos civis, como a aquisição de outra nacionalidade pelo cônjuge brasileiro estrangeiro com efeitos de casamento ou testamento. Nesses casos, o brasileiro ele vai conservar a dupla nacionalidade, se ele quiser, ok? Ele não é obrigado a renunciar, tá? Então, a gente pode concluir a existência de duas hipóteses que têm como consequência a perda da nacionalidade. A perda da nacionalidade, o cancelamento da naturalização, que aí vai acontecer por sentença judicial, pela prática ou então pela prática de atividade que é considerada nociva ao interesse nacional, como a gente já falou. Pode ser pela aquisição da nacionalidade, de uma nacionalidade nova, tá? E aí, nesse caso, então, tem as seguintes hipóteses, que daí você pode readquirir essa nacionalidade brasileira. Quando você cancelar essa naturalização desse outro país, que daí vai acontecer somente, né, você tem que entrar com uma ação rescisória, e aí tem que ser uma sentença, ela já tem que ser transitada em julgado, ou seja, tem que estar tudo resolvido já, ou então por conta de aquisição voluntária de uma outra nacionalidade, tá? Mas o brasileiro, então, ele pode ter essa dupla nacionalidade? Pode, tá? Não tem problema. Por exemplo, tem muita gente que
tenta a nacionalidade em alguns países da Europa, principalmente na Itália, e não precisa renunciar à nacionalidade brasileira. Existem alguns países que pedem para você renunciar, ok? Mas pode ser adquirida novamente? Pode. Se você renunciar, essa que você, né, tipo, fui morar na China, me obrigaram, se eu quisesse ficar lá, eu tinha que renunciar à nacionalidade brasileira. Beleza, renunciei. Mas não quero mais ficar na China, quero voltar para o Brasil. Posso adquirir novamente minha nacionalidade? Posso, mas eu tenho que renunciar, então, à chinesa. É assim que funciona. Ok? Deixa eu ver o que mais. Tem alguma dúvida com relação a isso? Alguma dúvida até aqui? Senão, vamos falar de cargos privativos de brasileiros natos. Alguma dúvida, pessoal? Professora. Oi? Sobre o jus sanguinis, que surgiu uma dúvida aqui agora, é só através de pais ou pode ser avós, bisavós também? Pais. Pai ou mãe. Tá? Não adianta se... Veja bem, isso no jus sanguinis, em solo brasileiro, tá? Se seu pai e sua mãe forem brasileiros, você consegue a sua, né? E se você nasceu em algum outro lugar, aí você pode ser considerado brasileiro. Quando você vai pedir uma nacionalização de um outro país, eles admitem essa ascendência, mas o critério e os sanguíneos é quando é pai e mãe. Tá? Entendi. Entendido, Igor? Obrigado. Que mais, gente? Bom, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. Vamos falar, então, de cargos privativos de brasileiros natos. A lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, mas estabelece, né? Porque ela mesma fala no seu texto lá, salvo nos casos previstos na Constituição, artigo 12, parágrafo 2º. Ou seja, naturalizados e natos, teoricamente, têm os mesmos direitos. Mas existem cargos que são privativos daqueles que são natos. Não podem ser preenchidos por brasileiros naturalizados e muito menos por estrangeiros. Primeiro de todos, o mais importante cargo da República, que é presidente da República. Não pode ser um naturalizado e muito menos um estrangeiro. Né? Se não pode ser naturalizado, não vamos nem falar de estrangeiro, né? Que é óbvio que não pode. Não pode, então, presidente da República e seu vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, membros de carreira diplomática, e ressalta-se, então, que o chefe da carreira diplomática é o ministro das Relações Exteriores, tá? Um cargo que só pode ser ocupado por brasileiro... esse cargo pode ser ocupado por brasileiro naturalizado, neste caso, tá? Oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Não pode, ok? Mas por quê, professora? Eu vi isso daí hoje, no trabalho que a senhora deu sobre os políticos, fala também. Exatamente. E por que não pode, gente? Por um motivo muito simples. Ai, meu cachorro tá entalado na minha cama, peraí. Sai daí! Não pode por conta da linha sucessória, tá? O que acontece? Na falta do presidente da República, quem é que assume? O vice. Na falta do vice, quem é que assume? Presidente da Câmara dos Deputados.
Na falta do presidente da Câmara dos Deputados, quem que assume? Presidente do Senado, e depois o ministro do STF, e blá, blá, blá. É por causa da linha sucessória, entendeu? Por quê? Para que a soberania e a segurança nacional sejam garantidas. Vai, né? Que isso tudo faz parte de um grande golpe, né? Que outros países querem dar no Brasil e tudo. Então, não pode. Então, por conta da linha sucessória, como, né, a Neuza falou aí, que vocês já devem ter visto no trabalho que vocês me enviaram, então, não pode haver naturalizados nesta linha sucessória, tá? Não pode. O único cargo de ministro de Estado, membro do Poder Executivo, que é reservado a brasileiro naturalizado, que admite brasileiro naturalizado, então é o ministro da... O único cargo de ministro de Estado que é reservado a brasileiro nato é o ministro da Defesa. Os outros podem ser... É isso mesmo? Não. Qualquer ministro do STF tem que ser brasileiro nato, tá? No caso dos membros do Poder Legislativo Federal, ou seja, Câmara ou Senado, só os presidentes da Câmara e do Senado devem ser brasileiros natos, tá? Ah, mas e os vice? O vice-presidente da Câmara e do Senado podem ser naturalizados. Por quê que eles podem? Porque eles não vão entrar na linha sucessória, entendeu? Eles não vão entrar na linha sucessória, tá? Porque não existe possibilidade do vice-presidente da Câmara dos Deputados assumir a linha sucessória, né, da presidência da República. Não. Então, o oficial, o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado pode, né, tem que ser apenas brasileiro nato. Mas e o vice deles? Pode ser um naturalizado? Pode. Não tem problema. Por quê? Porque não existe possibilidade deles assumirem a linha sucessória, tá? Então, essa privatividade dos cargos somente pode ser ocupada por brasileiros natos por conta da linha de sucessão presidencial. Aonde está isso? Artigo 79 e 80 da Constituição, ok? Então, estes são os cargos privativos. Estes são os cargos privativos de brasileiros natos. Tudo diz respeito à linha sucessória, tá? Entendido, pessoal, até aqui? Estamos terminando. Quando ocorre então tá bom. Quando ocorre extradição? O que é extradição? A extradição é o ato de entregar, mediante requisição, a um Estado estrangeiro, requisição desse Estado estrangeiro, um brasileiro naturalizado ou estrangeiro que tenha praticado algum delito lá, tá? Ou seja, quando um Estado, quando um outro país, ele pode pedir que o Brasil, vamos supor, mande, extradite, né, entregue para esse governo um brasileiro nato, um brasileiro naturalizado ou estrangeiro? Pode, se ele tiver praticado lá algum delito e tivesse escondido aqui no Brasil. Ah, professora, mas e se for brasileiro? Não serão extraditados. Não serão extraditados, ok? Os brasileiros não podem ser sacados do país, tá? Isso não pode acontecer. Isso é extradição, anote, é o ato de entregar, mediante a requisição do Estado estrangeiro, um brasileiro que pode ser naturalizado, apenas naturalizado, ou estrangeiro que tenha praticado algum crime lá, tá? Isso é extradição.
O que é expulsão? Expulsão é a retirada compulsória do estrangeiro que se encontra em território nacional por atentado à segurança nacional, à ordem política ou social, à tranquilidade, à moralidade pública, à economia popular, e que seu comportamento seja nocivo aos interesses nacionais, tá? E aí, nesse caso, esse estrangeiro, ele não tem destino certo, basta que outro país aceite recebê-lo. Presta atenção, na extradição, você está mandando para o país específico que requisitou ele. Na expulsão, não. Na expulsão, fala, meu filho some do Brasil. Ah, para onde eu vou? É problema seu, tá? Não houve uma requisição de um Estado estrangeiro. Não houve. Mas aí o Brasil decidiu expulsar, né, esse estrangeiro sem um destino certo. Expulsa, tira de casa. Não manda para um outro lugar. Só, você tem, né? Você tem a obrigação de sair do Brasil. Isso é expulsão, quando não vai para um lugar certo, né? Para um país determinado. Ocorre a extradição quando um país específico pede, mas ocorre expulsão quando o Brasil determina que esse estrangeiro suma da face né, do território brasileiro, mas não necessariamente mandando para um país específico, só manda ele sair, certo? Quando que ocorre deportação? Deportação é uma saída compulsória do estrangeiro que permaneceu, que estava em território brasileiro de forma irregular, tá? Porque ele não preencheu os requisitos legais ou porque ele não dava para ele permanecer aqui. O Brasil, ele acolhe os estrangeiros. Lógico, ele estabelece critérios e tudo, mas ele não admite que as pessoas, que estrangeiros estejam aqui de forma ilegal. Se acontece deles serem descobertos e eles estarem irregulares, então o Brasil devolve para os países de origem, tá? Então, a deportação, ela vai ser aplicada somente ao estrangeiro e não ao brasileiro nato ou naturalizado. Então, deportação é especificamente para estrangeiros que estão ilegais ou irregulares no Brasil, tá? Tem lá o artigo 5º, que vai falar no inciso 67, na linha D, que é vedada a pena de banimento, tá? E quando ocorre asilo político? Falamos, então, extradição, é quando o Brasil devolve, então, esse estrangeiro, ou então esse brasileiro naturalizado, né, brasileiro naturalizado ou estrangeiro, para o país que o requisitou. A expulsão, quando é determinada essa retirada compulsória do estrangeiro no território nacional. A deportação, então, é quando eles estão irregulares, é quando os estrangeiros estão irregulares, o brasileiro não vai ser banido, tá? Não existe isso. E aí nós temos a figura do asilo político. O que é o asilo político? O asilo político é essa recepção de um estrangeiro no território nacional. Para que isso aconteça, ele fez uma solicitação, ele não preencheu qualquer requisito para ingresso ou para permanência no país, mas ele fez isso para evitar uma punição ou uma perseguição em seu país de origem que tenha comprovadamente natureza política ou ideológica, tá? O asilado, aquele que recebe asilo político no Brasil, ele vai se sujeitar a todas as regras previstas pelo governo brasileiro, certo? Ele tem que fazer uma requisição de asilo político
e ele tem que estar sendo perseguido, ele tem que estar sendo, ele tem que estar fugindo de uma perseguição que tem origem política ou ideológica. Lembra do caso do Cesare Battisti, que inclusive o presidente Lula disse que ele era um asilado político, porque ele era declaradamente de esquerda, né? Lá na Itália, lá do país, né? Que era do partido que era declaradamente de esquerda. E aí ele conseguiu asilo político no Brasil, alegando, né, essa perseguição política, mas na verdade ele tinha cometido homicídios, né, ele tinha cometido homicídios na Itália. Então, entendeu-se que ele não era um asilado político, na verdade ele era um fugitivo, e aí então ele foi extraditado, certo? Existe uma súmula, a súmula 421 do STF, conforme, né, segundo o que diz essa súmula, a existência de relações familiares, filhos brasileiros, cônjuge ou companheiro do extraditando, ou seja, desse que está sendo extraditado, né, ainda que dependentes economicamente, não possui relevância jurídica para determinar ou não a extradição. Uma pessoa que está sendo extraditada não pode falar, eu tenho família no Brasil, eu tenho relações econômicas no Brasil, eu tenho emprego no Brasil, eu tenho empresa no Brasil. Isso não define a permanência do estrangeiro aqui, tá? Não define. Só que acontece exatamente de forma diferente, né? Quando é um caso de expulsão, porque é vedado se o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro, de quem não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 anos, e caso o estrangeiro tenha filho brasileiro, que comprovadamente esteja sob a sua guarda ou dele dependa economicamente, tá? E aí a súmula 1 do STF vai dizer que é vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna. Você não pode extraditar, não interfere na extradição ele ter família ou economia brasileira, certo? Isso não impede a extradição, mas impede a expulsão, certo? Então, se ele tiver... Isso aconteceu, gente, deixa eu ver quanto que foi. Olha, aconteceu, não sei dizer quanto tempo, mas muitos paraguaios que cometeram crimes e que foram presos aqui no Brasil estavam se casando com brasileiras, né? Pessoal do tráfico internacional, uma coisa assim. Então, isso acontece. Eles não podem ser, não é impedido que eles sejam extraditados, tá? Mas eles podem ser expulsos, ok? Súmula 1 do STF é vedada perdão, é o contrário do que eu falei, desculpa. A expulsão, não pode acontecer a expulsão de estrangeiro que é casado com brasileiro ou que tenha filho brasileiro, tá? Mas a súmula 421 do STF fala que havendo relações familiares, cônjuge ou alguma coisa assim, isso não pode, não tem relevância jurídica para determinar a extradição ou não, mas para expulsão tem relevância jurídica, tá? Ter família e participar da economia brasileira, beleza? Perguntas, pessoal? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Oh, meu Deus. Tudo certo, pessoal? Ai, Senhor Jesus, será que eu saí? Gente, vocês estão aí? Tudo, prof. Estamos aqui, professor. Eu pensei que eu tinha desligado. E aí, gente, alguma pergunta? Não, professor, tudo certo. Todas?
Tudo certo? Eu só tenho que tirar nota da prova. Assistiu a aula, fez pré-aula, pós-aula, Professora. leu KLS? Oi? A respeito da prova, vai ser, né, a primeira eu não consegui fazer por conta do horário, né? Que eu imaginei Sim. que era aquele horário né, daqui do nosso estado, mas é mais ou menos o horário de Brasília, né? Até 9h30. E vai ser nesse horário mesmo, entre mandando de manhã a prova e a gente entregando até as 21h30? Sim. Ou vai ser de outra forma? Não, vai ser da mesma forma que foi a primeira. Entendi. Uhum. E Da mesma forma. todas as questões abertas, né? Não sei. Não sabe? Adoro questão fechada, mas em todo caso, né? Olha, gente, eu não tenho problema nenhum de dar um VOF para vocês, entendeu? Agora, uma coisa assim que aconteceu em todas as turmas. Todo mundo compartilhou as provas. Parece que vocês fizeram assim. Vocês, eu falo de uma forma bem genérica, porque eu sei que tem muita gente que não fez, mas parece que as turmas fizeram em grupo. Tipo assim. Aí teve um monte de prova igual, sabe? Eu acho que na turma de vocês até que não detectei tanto, não sei se disfarçaram bem, mas enfim. Se isso acontecer na próxima prova, né? Se for questão aberta e isso acontecer na próxima prova, eu vou dar 0 sem dó nem piedade nenhuma. Sou uma fofa, mas para dar 0 para aluno que tenta burlar as normas, nossa, eu faço isso sem problema nenhum. Então, eu não sei, eu vou fazer uma prova que seja compatível com aquilo que eu dei na sala de aula, entendeu? Compreendi. Sendo uma prova que vocês vão fazer em casa, eu sei que vocês vão usar a internet, entende? Mas aí eu receber prova igual de um aluno com outro, aí não dá, né, gente? Aí é provocação, né? Professora, uma dúvida, já que a senhora é a Concorda comigo, coordenadora do curso. É obrigatório fazer as duas provas ou se conseguir tirar, no caso, a prova valer 4.000 pontos, né? A segunda prova. Sim. Se conseguir tirar esses 1.500 nessa prova... Se você tirar 1.500 nessa prova, você não precisa fazer a segunda chamada. Ah, isso que eu queria saber. Uhum. Não precisa. Você tem que ter 1.000... Sim, você precisa ter 1.500 somado as duas provas. Sim, tá? senão teria que fazer uma Então, substitutiva. Gente, não existe substitutiva, tá, Marisa? Na Anhanguera não existe substitutiva. Existe segunda chamada para quem não fez uma das provas. Um nome diferente. Só que, gente, não, o nome não é só o nome que é diferente. Substitutiva, você faz para poder aumentar a sua nota, alguma coisa assim. Na Anhanguera, você só faz segunda chamada se você não fez uma das provas. E ainda você tem que pagar, entendeu? Sim, normal de instituição. Sim, mas então, olha, presta atenção como que é fácil. Se você tirar 1.500 na segunda prova, você não precisa fazer a segunda chamada. Eu estava preocupada que eu teria que fazer a segunda, né? Porque eu perdi a primeira mesmo. E aí, mas se conseguir, né? Eu vou tentar me esforçar para ver se eu tiro esses 1.500 pontos. Era essa a minha dúvida. Não, você fica tranquila. Se você for bem nessa prova, você não precisa fazer segunda chamada, não, tá? E aí, por exemplo, quem tirou 700 na primeira prova, tem que tirar o restante para completar 1.500. Entendi. Uhum. Tá bom? Mas então tá bom. Obrigada, professora. Né? Imagina. Gente, alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente terminou a nossa disciplina, a nossa matéria. Eu vou conferir, tá? Na ementa. Se a gente terminou, eu vou dar revisão na semana que vem, tá? E aí, a nossa prova... Deixa eu até já ver aqui para vocês, porque daí vocês já vão estudando. Eu acho que ela é a partir da aula 6.
se eu não me engano. Ah, e outra coisa, eu sei que acho que tem 2 vídeos faltando, se eu não me engano. Eu vou subir tudo até o final de semana, tá, gente? Não precisa se preocupar, não. Tem que de vez em quando dar uns probleminhas na internet, disso vocês sabem bem, né? Tá? Então, é a partir da... É a partir da aula 6. Isso. A partir da aula 6, tá? Mas eu vou falando direitinho, vou passar o calendário da prova certinho, mas a minha, dessa disciplina, vai ser no dia 15, tá? Daqui a 2 semanas. Aí, provavelmente, semana que vem, então, eu vou dar a revisão para vocês, tá bom? Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, colocação, perguntas, por hoje encerramos. Professora, sobre os trabalhos lá que nós mandamos, a senhora vai mandar os pontos quando? Até o final da semana, né, querida? De alguns eu já corrigi. Então tá, obrigada. Mais alguma pergunta? Professora, atividade discursiva do AVA até o dia 3? Não, isso não é para vocês, não. Eu fiquei meio perdidão. Não é para vocês, não, tá? Esse aviso é meio genérico, assim. Tá bom. Vocês fizeram todas as sessões do AVA, até a sessão 4, de todas as disciplinas? Até depois da manhã. Desafio nota máxima já... Não, meu... então vai fechar. Desafio nota máxima já foi. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, tá? TCC não é com vocês, que é trabalho de conclusão de curso. ED vocês têm que fazer também, que são os estudos dirigidos, tá? Que para vocês, acho que é projeto de vida, se eu não me engano, né? Eu já fiz tudo, professor. O meu tá tudo ok. Então tá bom. Então você já fez tudo, tá ótimo. Isso aí. Certo. Não, vou pegar firme hoje, amanhã eu termino. Deus quiser. Acho bom, hein? Senão vai ficar sem nota. Manda um sanduíche para mim, por favor. Ô, professor, hoje nós não estamos fazendo, só de quinta a domingo. Ah, você mandaria para mim, né? Na quinta-feira. Com certeza. Então tá, então no semestre que vem, quando você vier para as aulas, você vai me trazer um, tá? Quero provar. Com certeza. Então tá bom. O meu hambúrguer já foi para Nova Alvorada, Campo Grande, Iviema, Nova Andradina. Dourado é pertinho, então né? tá bom.